Olá, turminha do sexto ano. Hoje nós iremos falar sobre as células. Para quem não lembra, eu sou a professora Vânia, a professora de ciências de vocês. Certo? Então, o que vem a ser células? Células é a menor partícula do ser vivo, né? Então, todo ser que tem vida, seja ele animal ou vegetal, ele tem um corpo formado por minúsculas partículas que são chamadas de células. Então, hoje nós iremos falar sobre a célula animal, né? Nós temos aqui a célula vegetal e falaremos também sobre a função das células, a função dos tecidos e o formato das células. Bem, aqui nós temos uma célula animal. Toda célula, gente, ela tem três partes principais. Nós vemos aqui a membrana celular, né, esse envoltório aqui, ó, essa parte que fica em volta à célula, né? Então, essa membrana celular é a parte que funciona como se fosse o portão da célula. Então, ela aqui vai controlar a entrada e a saída de todo e qualquer material que queira entrar aqui nessa célula. A outra parte é o citoplasma. O citoplasma é essa parte aqui que está de laranja, né? Então, é uma parte gelatinosa, onde fica organizado dentro dela as organelas, né? Mais conhecida como organelas citoplasmáticas. Mas o que são organelas? Bem, assim como o nosso corpo é formado de órgãos, a célula, ela possui organelas que são chamadas assim porque são muito pequenas, né? Organelas são órgãos bem pequenos. Então, aqui onde as setas estão indicando, né? Então, aqui são órgãozinhos pequenos, cada um com uma função específica. Assim como o nosso corpo, ele tem, por exemplo, o coração, o pulmão, o fígado, o rim, que são órgãos, então a célula, ela tem as organelas, que também vão exercer funções diferentes dentro desse corpo, dessa célula. E a outra partícula, né, a outra parte da célula, é chamada de núcleo. Então, esse núcleo aqui, essa parte que está toda cheia de pintinhas pretas, é a parte que a gente conhece como núcleo, e ela tem dentro dela o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Né? O DNA, como todos já ouviram falar, é aquele material que, por exemplo, a gente indica, né, quando o pai é realmente, né, ele assume, no caso, a paternidade de uma criança. Ele prova que determinado ser é pai ou mãe de uma criança, por exemplo. Já que na célula vegetal, a gente observa algumas coisas, né, que aparecem a mais, ou seja, na célula animal você não viu as organelas com nome. Aqui na célula vegetal, ela tem basicamente quase eu falei quase todas as organelas que a gente viu na célula animal. Temos aqui a membrana plasmática, né, ó, essa partezinha verde aqui, ó, que envolve a célula. Ela vai ter a mesma função que a célula animal, que é a membrana que está presente na célula animal. Temos também essa parte alaranjada aqui, ó, que é o citoplasma, onde nós vamos encontrar as organelas, né? Temos o nucleolo, temos o vacúolo, tem o complexo de Golgi, né? O lisossomo, a mitocôndria. Então, quando a gente fala em organelas, existem algumas organelas na célula vegetal que nós não vamos encontrar na célula animal. Por exemplo, o cloroplasto e a parede celular, né? Então, esse cloroplasto aqui, ele só vai ser encontrado na célula vegetal porque a célula vegetal, ela realiza a fotossíntese, certo? Então, na animal, nós não vamos encontrar porque o animal, ele não realiza esse processo. E a outra parte que nós temos aqui é o núcleo, né? Na célula vegetal, nós também vamos encontrar o material genético, que é o DNA e o RNA. Né? Aqui, logo aqui dentro do núcleo nós temos o nucleolo, né? Que são outras
outras partículas menores que vocês vão ver depois. Bem, as células, gente, como todos sabem, elas são partículas muito pequenas. Então, o nosso corpo ele é formado por milhões e milhões e milhões de células. Então, por esse motivo, é possível a gente perceber que as células elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em equipe, certo? Então, aqui ele coloca o seguinte: existem bons exemplos de como é vantajoso o trabalho em equipe das células. Né? Então, quando as células se juntam, gente, então, muitas células juntas vão formar o que a gente chama de tecido. Né? Então, aqui ele fala o tecido das glândulas salivares. Né? Então, quando a gente fala em glândulas salivares, a gente vai lembrar de um trabalho que é exercido aqui, ó. Quando essa menininha ela está comendo um pedaço de melancia, ou quando essa outra criança aqui ela está saboreando um outro tipo de alimento. Então, no momento que a gente mastiga, as nossas glândulas salivares elas vão liberar uma substância que nós conhecemos como saliva. E essa saliva ele tem um papel importante na digestão dos alimentos. Né? Então, essa saliva ela é composta de substâncias que vão ajudar a quebrar moléculas do alimento. Outro trabalho também dos alimentos ou dos tecidos é aquela do tecido nervoso, né? Formada por células chamadas de neurônios. Né? Lembrando mais uma vez que os tecidos, as células elas se juntam e vão formar um tecido. Então, aqui, ó, os neurônios, que são as células do tecido nervoso, elas vão se reunir e vão formar o tecido nervoso. Então, esse tecido aqui, ele é importantíssimo, ele é essencial para a nossa capacidade de raciocínio. Ou seja, se nós não tivermos as células do tecido nervoso, a gente jamais seria capaz de raciocinar, de pensar, certo? Lembrando que o tecido nervoso ele exerce outras funções do nosso organismo. Mas aqui a gente está dando um exemplo, né, do nosso tecido nervoso trabalhando na nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Um dos tecidos que forma a pele nos garante proteção contra os efeitos nocivos dos raios solares. O que é isso? Então, nós temos a nossa pele, né, que é formada por várias camadas de tecido. Lembrando que elas têm várias funções, né? Mas a que forma a pele, ela tem alguns detalhezinhos, alguns tecidos que são muito importantes e vão nos proteger contra os efeitos dos raios solares, né? Dos raios do sol. Aqui nós temos alguns exemplos de tecidos que estão presentes no corpo humano. Né? Então, o tecido epitelial, né? Nós vemos aqui, ó, cada partículazinha branca dessa daqui, ó, é um tecido. Aqui nós temos o tecido nervoso, então ele é formado por vários neurônios. Aqui nós temos o tecido muscular, né, formado, ó, cada partículazinha dessa rosa mais escura, ela é uma célula. Isso para a gente perceber que os tecidos, como a gente está colocando aqui, ó, eles são formados por um conjunto de células. A célula, gente, ela é apenas um pequeno ser vivo, certo? Mas quando elas vão se reunir, elas vão formar os tecidos. De acordo com o local que ela ocupa no nosso corpo, ela vai receber um nome. Então, aqui nós temos o tecido epitelial, tecidos da pele, o tecido nervoso, temos aqui o tecido muscular, que é o tecido que está presente nos músculos. Aqui nós temos o tecido sanguíneo, que é o tecido que forma o sangue. Apesar da gente saber que o sangue ele é líquido, mas ele tem o seu formato também, e também são formados por células. O tecido adiposo, cada pedacinho desse aqui esbranquiçado, é uma célula, né? É uma célula de gordura, é uma célula do tecido adiposo. E nessa última aqui nós temos o tecido ósseo, o tecido que forma os ossos da gente. Aqui,
Nosso corpo ele tem cerca de 200 tipos de células diferentes. Lembra, viu, gente? Células. 200 tipos de células. Né? E aqui ele diz o seguinte, que a sua forma, o formato de cada célula, ele vai variar, né? Ele vai ser de acordo com a função que ela exerce no corpo da gente. Por exemplo, aqui nós temos o neurônio, a célula do tecido nervoso. Né? Então, ele chama aqui de célula estrelada, né? E o nome dele aqui, neurônio. Por que que ela tem esse formato? Ele disse que a forma da célula vai variar de acordo com a função. Então, aqui nós temos, ó, essas veiazinhas aqui, como se fossem umas raizinhas, né? Então, cada um desses tem um nome, depois nós vamos ver. Porém, essas tirinhas aqui, essas raizinhas, elas vão se unir a outros neurônios para fazer com que uma mensagem seja enviada para outra, né? Já que é a célula do tecido nervoso, lembra de quê? De nervosismo, né? De tensão. Então, como ele fala que ele dá a gente a capacidade de raciocinar, então a gente precisa pensar, essa mensagem ela vai vir lá do cérebro, né? E ela vai ser enviada de um neurônio para o outro, é assim que elas trabalham em equipe, até que essa mensagem ela seja levada ao cérebro, certo? Então é por isso que ela tem esse formato de uma estrela. Aqui nós temos as células fusiformes, né? Por que células fusiformes? Ela tem um formato alongado, ela forma os músculos lisos. E ele, como ele falou, de acordo com a função, qual é a função do músculo? Dos músculos, no caso, né? Então, ele precisa ter uma capacidade de contrair, né? Ou seja, diminuir de tamanho e voltar ao normal, né? Então, ela precisa ter uma forma alongada para que ela tenha essa capacidade de contração, né? E de volta ao normal. É como se ela fosse elástica. Nessa outra aqui, nós temos as células com formatos arredondados. Essas são as células dos glóbulos vermelhos, ou seja, as células do sangue. E mais qual que é a função dessas células arredondadas? A função desses glóbulos vermelhos? Lembra que o sangue ele é líquido, certo? Mesmo assim, ele é formado por várias substâncias diferentes. Então, essas células, ela tem a função de transportar, né? Transportar essas substâncias para todas as partes do corpo. Então, ela tem um formato arredondado, como se fosse uma concha, né? Então, a gente observa aqui, ó, nessa partezinha aqui de dentro, que é como se fosse um buraquinho, né? Como se fosse uma conchinha. Isso para facilitar que essas substâncias entrem e facilitem o transporte delas. Aqui nós temos células cúbicas e células cilíndricas, né? Ou seja, as cúbicas porque tem um formato de cubo, um quadradinho, e as cilíndricas porque elas são mais compridas. Tanto as células cúbicas como as células cilíndricas são células presentes na nossa pele, certo? Então, elas também têm funções diferentes de acordo com o formato que ela assume no nosso corpo. Temos aqui uma célula que nós chamamos de espermatozoide. Essa daqui, gente, é a célula sexual masculina, né? Então, a célula sexual masculina, conhecida como espermatozoide, ela tem um formato como se fosse aqueles sapinhos quando nascem, né? Que a gente chama de girino. Então, o espermatozoide, ele tem a cabeça, tem aqui essa parte que nós chamamos de peça intermediária e tem essa cauda aqui, que é chamada de flagelo. Por que que ele tem esse formato? Né? Aqui a gente vê também ó, as organelas, né? Que essa daqui é chamada de mitocôndrias, depois vocês vão ver a função dessas mitocôndrias, né? Então, essa célula, ela tem também, veja aqui que ela tem um núcleo, certo? O acrossomo, que é como se fosse a parte do citoplasma, digamos assim, né? Então,
Essa célula ela tem esse formato, como ele mesmo disse, de acordo com a função que ela exerce no corpo. Ela precisa dessa cauda porque ela se movimenta dentro do corpo masculino, dentro de um líquido. Então ela precisa nadar. Ela precisa nadar para ir ao encontro da célula feminina, que nós conhecemos como óvulo, né? Então, voltando aqui um pouquinho, o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, é uma célula móvel. Porém, a célula feminina, conhecida como óvulo, né? Essa aqui é a célula sexual feminina, certo? Ela é redonda. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, já são os espermatozoides, certo? Aqui ele diz assim, ó, eu sou um óvulo, sou a célula reprodutora feminina e contenho metade do material genético para a formação de um novo ser humano. Né? O que é que ela quis dizer com isso? Nós sabemos que quando o ser vivo, né, por exemplo, o homem e a mulher, eles precisam gerar uma criança, é necessário que haja o encontro do espermatozoide com o óvulo. Por isso que ele diz aqui, ó, contenho metade do material genético para a formação de um novo ser humano. Lembra que as células, elas trabalham em conjunto. Então, o espermatozoide trabalha junto com o óvulo para que seja formado um novo ser humano. Né? Então, o óvulo é uma célula imóvel, né? Ela não consegue se mover, a não ser com as contrações do corpo feminino. Né? Então, o espermatozoide aqui com o seu flagelo, ele vem nadando dentro de um líquido até encontrar esse óvulo aqui e fazer com que aconteça a formação de um novo ser humano. Certo? Bem, gente, é isso por hoje. Né? Falamos um pouquinho sobre as células, sobre o formato que elas cumprem, né, no nosso corpo e até mais tarde eu enviarei a atividade para vocês realizarem, ok?